Alice, uma simples atendente, fez uma boa ação e está prestes a pagar muito caro por isso. Mas quando o idoso que ajudou retorna 2 horas depois, a reviravolta deixará todos sem fôlego. No coração de Vitória, Espírito Santo, na penumbra de uma noite solitária, o choro tênue de um bebê ressoava. Alice Bastos, tão pequenina e inocente, fora deixada à porta de um orfanato, envolta em uma caixa de papelão, como um tesouro desamparado. O rumor de um bebê encontrado circulou rapidamente, atraindo olhares curiosos e corações esperançosos. Dentre eles, um casal se destacou e, num piscar de olhos, pequena Alice tinha uma nova casa. O que parecia ser um recomeço auspicioso, no entanto, foi o início de anos de adversidade. O casal, atraído pela generosidade do governo em apoiar a adoção, mostrou-se pouco preparado para o desafio de criar uma criança. O dinheiro que deveria trazer conforto e cuidado para Alice, em vez disso, alimentava os desejos egoístas deles. Seu quarto, uma câmara desprovida de luz natural, mais se parecia com uma cela. Suas refeições eram minguadas, formadas por restos. Nas ruas e na escola, seu semblante sempre trazia marcas do descuido, vestida com roupas desgastadas e sapatos com buracos, tornando-a alvo de olhares piedosos e risos maldosos. Porém, dentro de Alice brilhava uma resiliência rara. Em meio à adversidade, ela encontrou refúgio nos livros que pegava na escola. As páginas dessas histórias transportavam-na para mundos onde ela era forte, destemida, amada. Em segredo, cuidava de um pequeno jardim improvisado, onde plantava esperança e colhia força. Ela sonhava com o vasto mundo lá fora, ansiando pela liberdade e pela chance de reescrever sua própria história. Sabia que seu momento chegaria e que precisaria estar pronta para agarrá-lo. E esse dia de fato chegou, mas de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. No dia de seu 18th aniversário, um envelope selado com o emblema do governo chegou. Era o último cheque do incentivo à adoção. Sem perder tempo, o casal a confrontou. Já é hora, Alice. Você é adulta agora. Nós cuidamos de você até aqui, mas é hora de você trilhar seu próprio caminho, disse a mulher, com um tom frio e distante. Há outras crianças que precisam de um lar e de um cheque, acrescentou o homem com um sorriso sarcástico. A porta se abriu, revelando o mundo lá fora, um mundo que Alice ansiava explorar. Mesmo com o coração pesado, seus olhos brilhavam com determinação. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. E assim, com cada passo vacilante, Alice começou sua verdadeira jornada. As primeiras luzes do dia tingiam o céu quando Alice pisou na vastidão do mundo. Desamparada, mas não derrotada, ela retornou às raízes do seu começo, ao orfanato que a acolhera naquele fatídico dia. Velhos rostos, agora rugosos pelo tempo, olhavam com simpatia para a jovem que lhes devolvia um sorriso agridoce. Uma assistente social, memória viva de tempos mais jovens, apontou a direção de um pequeno apartamento em um condomínio popular. As paredes podiam estar desgastadas, os sons das brigas vizinhas frequentes, mas era um refúgio. Era um começo. Cada manhã, com uma determinação silenciosa, Alice percorria as ruas em busca de trabalho. Seu coração era grandioso, mas suas habilidades eram limitadas pelo isolamento de sua infância. De portas de restaurantes a soleiras de lojas, de fábricas a OS mercados, a jovem coletava mais nãos do que esperança. Porém, como o destino é peculiar, uma chance surgiu de onde menos se esperava. Marcos Baron, com seus cabelos prateados e rosto marcado pelo tempo, gerenciava uma das muitas lojas de mini-mercados espalhadas pela cidade. Ele a estudou com um olhar astuto quando ela, com voz trêmula mas determinada, ofereceu-se para qualquer serviço. Posso fazer tudo, desde limpar até organizar. Só preciso de uma oportunidade, implorou Alice. Marcos, com um sorriso que misturava malícia e cálculo, respondeu: Uma jovem como você poderia realmente chamar atenção. Sim, acredito que você poderia ajudar nas vendas. O desconforto de Alice era palpável, mas sua necessidade era maior. Ela assentiu, prometendo dar o seu melhor.
Por trás da fachada de gerente, Marcos Baron era um homem cuja história estava manchada por negócios falidos e escândalos amorosos. Ele passeava pela cidade com o peito estufado, ostentando suas supostas conquistas amorosas como troféus. As histórias contavam de corações quebrados e ambições desfeitas. Mas era também alguém com algo a provar. Sua última chance de redenção estava naquela loja, e ele sabia disso. As sombras do passado de Marcos e a inocência resiliente de Alice estavam prestes a colidir, tecendo uma tapeçaria de desafios e esperanças naquela pequena cidade. E enquanto o sol se punha, um novo capítulo se iniciava, prometendo reviravoltas e emoções. Em um final de tarde ensolarado, Marcos sentava-se atrás de sua escrivaninha de madeira envelhecida. Observava atentamente Alice, enquanto ela falava de sua experiência e desejo de trabalhar. Marcos, apesar de todas as suas falhas, era um bom leitor de pessoas. Percebeu o desespero sutil no olhar de Alice. Pensou: quanto mais ela precisar desse emprego, mais posso usá-la para meus propósitos. No entanto, decidiu dar sequência à entrevista, apenas para sondar quão necessitada ela realmente estava. Alice, com seus olhos brilhantes e cheios de esperança, não percebia da intenção por trás das palavras de Marcos. Para ela, o mini-mercado parecia um ponto de partida para sua jornada profissional, um raio de sol no que parecia ser uma série interminável de dias sombrios. Aos poucos, Alice foi sendo introduzida à rotina da loja pela única outra funcionária, Maria, uma mulher de olhos astutos e sorriso fácil. Com suas dicas e ensinamentos, Alice rapidamente se adaptou, mostrando-se uma funcionária dedicada e competente. Entretanto, algo começou a incomodá-la. Algumas faturas, com valores que pareciam inflacionados, surgiam regularmente. No começo, Alice pensou que pudesse ser um equívoco de sua parte, dada sua inexperiência. Mas a persistência das discrepâncias tornou-se difícil de ignorar. Uma tarde, enquanto repunham as prateleiras, Maria, com um sorriso conspiratório, se aproximou de Alice. Revelou o esquema que havia montado para inflar os preços e se beneficiar às custas dos clientes. É tão fácil, eles nem notam. E se perceberem, é só pedir desculpa e ajustar o valor. Pense em todo o dinheiro extra que poderia ganhar, sussurrou Maria. Alice olhou para Maria com surpresa e decepção. Por mais que a tentação de ganhar dinheiro extra fosse grande, Alice tinha princípios inabaláveis. Seu passado difícil a ensinou a importância da honestidade e integridade. Ela desviou o olhar, mudou de assunto e recusou a proposta de Maria, decidindo que sua consciência não tinha preço. No entanto, esse não seria o único desafio enfrentado por Alice no mini-mercado. Desde o dia em que fora contratada, Marcos a observava de longe, com um olhar que mesclava admiração e cobiça. Era um interesse que ia além do profissional e que prometia trazer mais reviravoltas na já tumultuada vida de Alice. E enquanto os dias passavam, a trama se adensava, escondendo segredos e revelando intenções obscuras. O ar no mini-mercado parecia carregado de uma tensão invisível, e Marcos, o gerente, transformava cada dia de trabalho em um campo minado para Alice. Ele usava qualquer desculpa para tocar em sua mão ou envolver sua cintura com uma falsa casualidade, lançando comentários duvidosos que faziam a pele de Alice arrepiar-se em desconforto. "Me desculpe, Sr. Vieira, mas eu não gosto desse tipo de brincadeira", ela protestou, depois de conseguir escapar de mais uma investida incômoda. Marcos, naquele dia, estava particularmente impetuoso, decidido a cruzar os limites do aceitável. "Pode tentar me evitar quanto quiser, mas, no final, eu ainda conseguirei o que quero. Você sabe por que conseguiu este emprego?" "Certamente não foi pelo seu currículo", disse ele, alisando seus cabelos oleosos com um sorriso malicioso. Maria, testemunha de toda a cena, ria cinicamente. Ela conhecia bem o jogo de Marcos. Já havia passado por isso e, ao contrário de resistir, decidiu tirar proveito da situação. Enquanto isso, Alice, com lágrimas ameaçando cair dos olhos, mal conseguia manter a compostura. Chegando em casa, desabou em choro, procurando no banho não apenas a limpeza do corpo, mas também a purificação da alma atormentada pelas adversidades da vida.
Mesmo nascida em um berço de dificuldades, Alice jamais imaginou que precisaria enfrentar desafios tão humilhantes e desumanos. Buscava salvação, mas cada passo parecia a levar mais fundo para o abismo. Com o passar dos meses, a ousadia e o assédio de Marcos se intensificaram, deixando Alice cada vez mais acuada. Mas então, algo começou a mudar no mini-mercado. Os lucros da loja estavam em declínio, e isso chamou a atenção do dono da rede. Enquanto arrumava as mercadorias no estoque, Alice ouviu uma conversa reveladora entre Marcos e Maria. Preocupado, Marcos confidenciava: "As coisas não estão indo bem. Não sei quanto tempo mais conseguirei manter meu cargo. O pessoal da matriz está desconfiado." Foi nesse momento que Maria viu a oportunidade perfeita para se livrar da incômoda presença de Alice. Isso pode ter a ver com o esquema que Alice tem. "Eu a peguei inflacionando as faturas dos clientes para lucrar por fora", mentiu Maria, plantando a semente da discórdia. Alice, escondida, ouvia tudo com o coração batendo acelerado. Não apenas tinha que lidar com as avançadas de Marcos, mas agora também enfrentava uma traição inesperada. Em sua mente, começou a elaborar um plano para se defender. Sabendo que a verdade precisava vir à tona, custasse o que custasse. A história, entrelaçada com segredos e desafios, seguia um rumo incerto e perigoso, onde cada personagem jogava o jogo da sobrevivência à sua maneira. Marcos encarou Maria, seus olhos mostrando uma mistura de incredulidade e raiva. "Eu dei uma chance a Alice e é assim que ela me paga? Traindo a confiança que depositei nela", vociferou. Maria, sempre estrategista, rapidamente interveio. "Calma, Marcos, vamos pensar direito. Não vamos agir por impulso, certo? Isso só pioraria a situação." Marcos franziu a testa, pensativo. Após um longo suspiro, ele finalmente concordou. "Vou ficar de olho nela, ver cada movimento." Escondida, Alice ouvia tudo, tentando controlar sua respiração para não ser descoberta. Pensou em correr para a polícia, mas quem acreditaria em sua palavra contra a de 2 funcionários de longa data? Durante o restante do dia, tentou agir naturalmente, embora Maria lançasse olhares triunfantes em sua direção. Durante o almoço, Alice tomou uma decisão. Não deixaria a situação sair do controle. Iria recolher evidências, por mais difícil que isso parecesse. Mas o destino, sempre imprevisível, tinha outros planos para ela. No dia seguinte, uma velha caminhonete estacionou em frente ao mini-mercado. De dentro dela, um idoso emergiu, vestindo um macacão surrado e um boné desbotado. Com um andar apressado, ele entrou na loja. "Bom dia, jovem", ele saudou Alice com uma voz rouca. "Desculpe a confusão, mas é aqui as Jet MM, certo? Esses mercados me confundem." Ele riu levemente, entregando a Alice uma lista de compras. Depois de pegar os itens da lista, Alice se dirigiu ao caixa para cobrar o senhor. Ele, porém, começou a revirar os bolsos, o rosto ficando cada vez mais pálido. "Me desculpe, querida", começou ele, claramente embaraçado. "Acho que esqueci minha carteira em casa. É embaraçoso pedir isso, mas meu filho, que não vejo há 2 anos, vem me visitar. Queríamos preparar sua refeição favorita. Se eu deixasse um documento como garantia, poderia voltar mais tarde para acertar?" Enquanto o homem falava, Alice podia sentir sua sinceridade e desespero. Os olhos cansados e tristes do idoso mostravam uma história de vida repleta de altos e baixos. Ela sentiu uma conexão instantânea e, sem hesitar, disse: "Não se preocupe, senhor. Eu confio no senhor. Pode levar as compras e voltar mais tarde." Nesse momento, algo mudou. A bondade daquele idoso, misturada com a confiança que Alice depositou nele, deu a ela uma nova perspectiva sobre sua situação. Ela percebeu que, em meio à escuridão que a cercava, ainda havia lampejos de bondade e esperança, e armada com essa nova energia, estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente. Ainda tentando compreender a situação, Alice foi abruptamente interrompida pela voz estridente de Maria. "Inacreditável! Vocês, com essas chantagens emocionais, sempre querendo levar vantagem. Não estamos aqui distribuindo caridade, sabe?
disse, olhando com desprezo para o idoso. O homem, ofegante e claramente surpreso pela hostilidade, encontrou sua voz. Jovem senhora, eu não disse que não posso pagar. Simplesmente deixei minha carteira em casa. E para seu conhecimento, acredito que essa é uma das franquias de meu filho. Falou com uma calma contida, indicando os documentos que segurava como garantia. Maria riu, uma risada áspera e zombeteira. Seu filho? Dono da Jodeme? Ah, e eu sou a rainha da Inglaterra. Espere aí que vou chamar o gerente, disse, marchando em direção ao escritório de Marcos. Alice, por outro lado, olhou para o idoso. O olhar em seus olhos refletia dor, mas também esperança. Aqui, disse ela, entregando-lhe a sacola. Um almoço com seu filho é um momento precioso. Volte mais tarde para acertar o valor. Os olhos do velho homem brilharam. Muito obrigado, querida. Esse gesto significa mais do que você pode imaginar. Antes que Alice pudesse responder, Maria retornou, arrastando Marcos atrás dela. Esse é o velho que diz ser pai do dono, disse ela, apontando para o idoso que se afastava. Marcos se virou para Alice, furioso. Você deu a ele as compras? Questionou, seus olhos faiscando de raiva. Ela assentiu, tentando manter a compostura. Eu disse a ele para voltar mais tarde e acertar a conta. A face de Marcos ficou vermelha de raiva. Ah, agora entendi! É por isso que o negócio está à beira da falência, com funcionários que dão as mercadorias como se fossem deles. Ouça-me bem, rosnou ele, aproximando-se dela. Se esse homem não voltar até o final do dia, você terá duas opções. Ou vem trabalhar na minha casa à noite, ou estará na rua sem receber um centavo. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei pra gente e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo!